E agora vamos para ele. Vamos diretamente para a Austrália. Tem vinheta, o nosso querido Kim Paim, diretamente da Austrália. Pode rodar. Olha, ó. Fala, Kim. Fala, Kim. Fala, Kim. Muito bem, aí está o Kim Paim, esse belo bigode, essa elegância toda. É, meu amigo, não é brincadeira, não. Quem vai fazer a primeira pergunta? Ó, Albeta. Diga lá, Albeta. Obrigado, viu, Kim? Fala, Kim, seja bem-vindo. E aí, Albinha? Seja bem-vindo. Eu queria a sua explanação, a gente estava falando aqui antes, da agenda internacional interminável do Lula. Se tem alguma coisa interessante que a gente pode, alguma coisa positiva para o Brasil, queria a tua análise. Positiva é difícil falar que tem. Até porque essas viagens, na maior parte do tempo, é uma grande reunião de platitudes. Elas falam de efeito, temos que combater a pobreza, temos que combater a fome, temos que combater as mudanças climáticas. O que está sobrando realmente nessas viagens é vergonha, deixando inclusive a militância de lado. Se a gente observar esse último encontro do G20, o Lula resolveu falar contra o Tribunal Penal Internacional num dia. Falou que se o Putin vier ao Brasil, no encontro aí de 2024, ele não será preso. E o que a gente observou com o passar das horas foi um comportamento completamente diferente. É uma coisa que o Lula não está acostumado a fazer, que é voltar atrás. A gente pegar ao longo do ano de 2023, tentar encontrar um momento onde o Lula meio que falou uma coisa, depois teve que voltar. Não era bem assim. Todos esses momentos vão remeter a algumas crises, algumas falas totalmente desconcertadas. Eu acho que tem uma situação que acho que ilustra bem o ocorrido, que foi quando o Lavrov, o ministro de Relações Exteriores aí da Rússia, veio ao Brasil e quando ele fala sobre a relação da Rússia com o Brasil, ele usa umas palavras russas para descrever, que fica meio no ar uma ideia que o Brasil poderia estar próximo à Rússia, poderia estar alinhado à Rússia. E naquele momento, o que foi que aconteceu? Vários veículos do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, começaram a falar que até a Casa Branca estava tentando entender que história é essa, depois de todo o apoio que nós demos para o Lula, né, garantir a democracia no Brasil, você tá ou não está alinhado? Vamos dar, né, a dúvida. Aí o que aconteceu no dia seguinte, o Lula vem a público com um pedaço de papel, e todo mundo sabe que o Lula não discursa lendo, e ele lê um pedaço de papel reafirmando que ele está alinhado aos valores democráticos, isso não é bem assim, não é isso, não é aquilo outro. Então, se a gente para analisar todo este ocorrido, além de mostrar que o Lula estava mentindo quando ele disse que ele não conhece o tribunal, a imprensa nas últimas horas soltou algumas notas, lembrando que o próprio Lula já trabalhou para fortalecer o tribunal, a defesa de Lula já considerou levar o caso dele na época, lá em 2018, para o tribunal. A esquerda queria, né, processar Bolsonaro, entregar o relatório da CPI da pandemia, inclusive o senador Humberto Costa, que é do PT, junto com o Randolfo Rodrigues, que é um senador que hoje está sem partido, mas é o líder do governo no Congresso, então levaram para o Tribunal de Haia. Então Lula faz aquele discursinho que não, que aquilo outro, etc, tudo mais, e volta atrás, ele recua. E aí, para tentar fechar esse raciocínio, eu acho que as pessoas elas não percebem, mas aquela fala inicial do Lula, o que realmente estaria por trás é uma tentativa dele de se reafirmar para sua base. A gente para analisar o governo, como as coisas estão andando, as coisas não estão muito boas. O Lula, nos últimos dias, teve que fazer algumas demissões, teve que colocar alguns ministros que estariam, pelo menos assim, mais próximos da esquerda, como a Ana Moser, do Esporte, teve que abrir espaço para o Centrão, e ele, mais uma vez, achou que por estar no exterior, podia fazer algum tipo de aceno para aquela esquerda mais raiz, mostrar que ele ainda mantém um alinhamento com Rússia, China, a turma do BRICS, aquela turma mais ligada, sei lá, um bloco comunista, mas no final do dia não deu em nada, teve que voltar atrás e fazer o Brasil passar vergonha no mundo. Boa, é isso aí. E essas brigas, hein, Kim, da esquerda aí por conta das indicações, hein? Aonde vai chegar? Pois é, as brigas da esquerda... Antes de você responder, eu preciso fazer um break agora, que o Reginaldo me pede um break para a Rede Jovem Pan em todo o Brasil. O papo tá muito bom, mas eu tenho que fazer um breve comercial aí para quem está acompanhando no rádio. Já já a gente volta com o Kim Paim. É isso aí, pode completar, desculpa. Vamos lá, sobre essas brigas aí. Então, essas brigas, se você parar para analisar, até você vem da campanha para cá, você vê que o Lula ele teve apoio da chamada Frente Ampla, que foi os partidos mais ao centro. Além disso, o Lula teve o apoio da esquerda. Isso eu estou falando em termos de política. Só que a esquerda no Brasil, conforme os anos foram se passando,
ela também foi se modificando. As pautas foram se modificando, começaram a aparecer outros grupos e alguns grupos que antes tinham um posicionamento começaram a mudar ao longo do tempo. Hoje se fala muito na agenda woke, agenda identitária, que se você olha para o Brasil, acho que um dos partidos que mais encabeçam essa agenda é o PSOL, e é um dos grupos que apoia o Lula. Se você olha os ministérios do Lula, você encontra algumas pessoas mais alinhadas com essa agenda. E quando você olha para o PT e você tenta procurar aquela turma, PT mais raiz, que falava do Foro de São Paulo, da era do Disseu, do Guxique, ali a fundação do partido, a turma da Fundação Perseu Abramo, você acha poucos nomes. Ainda tem a Dilma, tem o Aloysio Mercadante no BNDES, mas já com um discurso meio diferenciado, vem falando de agenda verde, crédito de carbono, o próprio Haddad abraçou essa pauta de vez. Então você vem tendo meio que essa tensão. Você tem esse militante mais novo, que está a favor dessa agenda woke, você tem aquela esquerda raiz, esses são os dois grupos que estão brigando em torno dessas indicações. E o último episódio que envolve essa briga, que ela vem crescendo, é a indicação que vai ter agora com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O Lula vai indicar mais uma pessoa para o Supremo. Um ala da esquerda está fazendo uma campanha aberta, tem site, tem lá inclusive os grupos que estão apoiando esse movimento para o Lula indicar uma ministra negra para a Suprema Corte. E aquela esquerda mais raiz, ela vem resistindo, falando, precisa ser negra, ou a gente tem que fazer uma nomeação, sei lá, que esteja mais alinhados aos valores da esquerda, né, a democracia, o progressismo, atribui inclusive o progressismo essa ala mais progressista, mais woke. Então, essa confusão, ela tá aumentando, ela tá rachando a base do Lula, e aí você conecta com essa questão do G20. Quando o Lula tenta fazer esse aceno pro Putin, para essa esquerda, falar, não, se o Putin vir, ele não vai ser preso, ele está tentando meio que conter essa rebelião em sua própria base. Você olha para a turma da esquerda nas redes sociais, eles nos últimos dias foram para cima do Gregório do Vivier, foram para cima do Jean Willis, meio que por motivos diferentes, mas o Gregório do Vivier está bem envolvido nessa questão da indicação. Essa turma da esquerda mais raiz, eles estão batendo muito na tecla das ONGs que estariam por trás, estão apontando, olha só, aquelas ONGs têm ligação com Jorge Soros, aquelas ONGs têm ligações com organizações vinculadas ao governo americano, como o USAID, Instituto Woodrow Wilson, a NED e outros grupos que estão apoiando todo esse projeto. Então você vê que esse debate ele está acontecendo, ele vem promovendo pequenos rachas na esquerda, e como isso vai se dar nos próximos meses, que é a grande interrogação. Hoje o Lula goza de amplo apoio da imprensa, mas dentro da esquerda algumas pessoas já começam esse debate. Teve até nos últimos dias, inclusive, a desfiliação do Mangabeira Unger. Ele não é do PT, ele é do PDT, mas ele aponta que uma das motivações que o fizeram sair do partido é o alinhamento do PDT com o PT. Ele não vê mais saída, ele acha que o Lula está seguindo essa agenda de ajudar as elites e entregar esmola para os pobres. Isso daí não é a solução que a esquerda deveria apresentar para o país. Mas isso sempre foi, o PT sempre foi assim, né? Pois é. Engana os pobres e os ricos. Novidade não é, né? Continua no poder. Mas eu não concordo com esses negócios aí do woke, porque se você for pensar bem, isso é pra quem tá bem alimentado, viu, Kim? Ah, é. Eu vejo Sim, classe média. Você muito bem alimentado, muito bonito, com belos, né? Bigode. Belo bigode, uma internet maravilhosa. O nosso querido Albeta também preocupado com isso, fazendo muito sucesso. Quem tá com fome... Quem tá com fome, e o Brasil tem quantos? 33 milhões? Segundo ele, de fome? Sim. Não. De famintos, né? Não, tem famintos no Brasil. 33 Você acha milhões. Que o cara que tá passando fome tá preocupado em todos? Tá se cagando pra isso. Tá preocupado em todos ou em globalismo e tal? Mas só que os caras importam, os caras gostam de copiar eu acho os que Estados Unidos, isso né? Não, eu sei, mas é uma bolha. É uma bolha. Mas é uma bolha. Não... Mas é uma classe alta, Emílio. Quem tá com fome não tá preocupado com... O pessoal da cultura woke é o pessoal com mais grana. Calma, deixa o Kim. Mas o ponto é exatamente esse. Essa que é a tensão na esquerda. Porque para e pensa. A turma, chão de fábrica, está em busca de quê? De emprego, está em busca de uma melhor qualidade de vida, que é um projeto que fale de infraestrutura. E aquela esquerda mais raiz está falando disso. Que era aquela esquerda nacional desenvolvimentista. Tem que desenvolver, tem que desenvolver, tem que desenvolver. Mas quando você olha para o governo Lula em termos reais, o que é que está sendo proposto? Quando fala de PAC, é PAC verde. Para saúde, educação e defesa, 130 bi. 1,5 tri para cidade inteligente. Transição energética. Um monte de maluquice.
Aí você olha as obras de infraestrutura, sei lá, Ferrogrão, até hoje não saiu do papel. Você olha a questão da Petrobras, a margem equatorial. Pode, quem sabe, colocar o Brasil numa posição, assim, nunca antes vista na história. Porque o que a Guiana descobriu ali na região dela equivale a 75% de todas as reservas no Brasil. O Brasil pode? Não pode. Por quê? Porque a turma da Marina não quer. O Renato Agostinho, que é presidente do IBAMA, acabou de dar entrevista para a Veja falando que não é prioridade. Não é prioridade, essa questão aí da margem equatorial, ele está vendo os negócios lá do pré-sal. Então, quando você olha o governo Lula em termos práticos, em termos reais, as propostas que estão sendo enviadas para o Congresso, você vê que estão todas ou alinhadas a essa agenda ou alinhadas a essa agenda do rentismo. Então, ele abandonou essas pautas. Então, é aí que está o ponto de tensão. Você fala que ele abandonou, ele abandonou as pautas chão da fábrica, tá? É isso? Ele abandonou as pautas de chão de fábrica. Abandonou as pautas de chão de fábrica. E aí que está a tensão. Tem uma turma que está chamando Lula, volte. Tem um que vocês já entrevistaram aqui no Pânico, é o Rui Costa Pimenta do PCO. Ele vem batendo nessa tecla. Só que é aquele ataque do seguinte, ele ataca o ministro, a Marina Silva tá sabotando, não sei quem tá sabotando, nunca é o Lula nunca é culpado por Rui Costa Pimenta, é a Marina, é fulano, ciclano, e quando ele fala do Lula, ele fala, não, a gente tem que entender, tem que apoiar o Lula porque ele tá com pouca margem de manobra, não, ele foi eleito, né, com muitos problemas, com grande apoio, então ele tem que seguir essa linha. E outras pessoas que, inclusive, foram nomeadas pelo Lula recentemente, como Elia Jabbour, que é uma pessoa de extrema esquerda, do Nacional Desenvolvimentismo, está lá no Banco do BRICS com a Dilma Rousseff, ele foi um dos que afirmou com todas as letras, ainda na época da transição. Tem pelo menos um membro ligado ao Pessoa Site em cada grupo de transição do governo. Então, essa é a tensão que está rolando na esquerda hoje. Uma parte não quer aceitar que Lula traiu a esquerda para abraçar essa agenda, woke, identitária, tudo muito bonito, muito bacana. Mas isso aí é só para bobo, isso aí é só para tonto acreditar. Mas é o tonto que faz barulho, você sabe disso. Eu sei, mas o então. que o Lula fez? O que o Lula fez para as minorias? Não fez nada, ele não fez nada pra ninguém. A piada lá de Pelotas. Só que a única coisa que o Lula fez é a piada de Pelotas e usa o boné. Só que esse ponto que você falou, essa bolha justamente então, essa que faz barulho. Mas essa bolha não é a bolha. Não, isso é uma bolinha. Isso é elite. Mas você o Gregório Vivier lá. Mas você tá correto quando o Jean Willis. Mas, por exemplo, você acertou quando você falou que a esquerda raiz, ela não conversa mais com o povo. Não conversa. E aí eles precisam... O Mano Brown falou isso. Exato. E aí eles precisam atualizar. Quem tá mais... O Bolsonaro sim, sem máscara, jogando sinuca. Tá mais lá em Sobradinho, lá, como é que chama lá? Lá em Ceilândia, sim, lá em Brasil. Sabe quando ele ia jogar lá andando de cavalo? Ele representa muito mais pro povo do que o Lula viajando pra Índia. Sim, mas é aquilo que você falou. A esquerda raiz, ela não tá mais representando nada do povo. Aí a intenção é até perguntar pro Você acha que o Lula representa o povo? Não, mas a intenção dessa pauta woke é porque não é mais o Lula, pô. Não. O woke é atualizar. Por que ele tá interessado nisso, Kim? Porque ele fica perdido no discurso de pai dos pobres, que ele não é mais pobre. Eu sei, o Lula mudou muito. Eu sei disso. Isso todo mundo tá vendo. Mas qual é... Deixa o Kim falar. Eu tinha perguntado e você respondeu. Não, eu respondi não. Então, eu dei minha humilde opinião. Mas a minha... Kim, por que você acha que o Lula mudou a chavinha e não se importa, como o Mano Brown falou, tem que voltar pra base? Por que isso? Interrogação. Eu acho assim, quando você olha a própria primeira-dama, eu acho que vem influenciando muito o Lula nesse sentido. E mais do que isso. Quando você olha a composição de forças que hoje regem o mundo, até em termos de esquerda... Você olha que na América do Sul tá todo mundo meio que enveredando para essa agenda. Você vê que a América do Norte também é quem vem puxando. E também a turma da União Europeia, que é o grupo que o Lula resolveu se aliar. O Lula resolveu se aliar, ele acha que é mais vantajoso. Ele acha que essa turma vai dar muito mais gás, muito mais poder para ele continuar aí brilhando, né? O PT continuar brilhando. Ele resolveu abraçar essa pauta, que inclusive ele vê que no Brasil reverbera. Porque quando você pega a elite brasileira, né? A elite da esquerda do Brasil, qual é a pauta que eles apoiam? Eles apoiam o chão de fábrica? Eles apoiam a revolução? Desenvolvimentismo? Não é. É a turma que fala de SG, a turma que está preocupada com crédito de carbono. Que é bonito, então, a turma que o Lula abraçou.
Vamos trazer para perto os banqueiros amigos, preocupados com a justiça social, preocupados em salvar a mãe Gaia, etc, tudo mais, colocar toda essa agenda bonita, cheirosa, trouxe toda essa turma para o conselhão do Lula, vem ali mantendo o contato muito próximo também com a Haddad, na construção de alguns mecanismos. Você vê que o próprio arcabouço fiscal, que foi muito criticado até pela turma da direita, a esquerda raiz também não aceitou muito bem. Falou que o Lula acabou de enterrar qualquer projeto de desenvolvimentismo quando apresentou o arcabouço fiscal. Então você vê, cara, ele não consegue agradar, ele só consegue agradar a elite financeira do país, que é a turminha SG, que hoje ocupa aí a Faria Lima. Boa. Bom, vou agradecer a participação sempre muito boa do nosso querido Kim Paim. Mais uma vez eu quero lembrar que o Kim tá com o Atlas. Já Exatamente. Todo mês você pode entrar no maior registro da história recente brasileira. Você entra lá, tem todo esse papo que a gente fala aqui, compilado e organizado. Exato, mastigado para você poder acompanhar tudo que sai em rede social, tudo que sai nas emissoras, tudo que sai no jornal. O Kim vai lá, faz uma compilação, um trabalho muito bacana e publica para você. KimPaim.com. Obrigado, viu, Kim? Semana que vem você está de volta, né? Valeu, galera. É isso aí. Obrigado. Kim Paim conversando com a gente diretamente da Austrália. É isso, Gordão? É isso aí.